O que é a alma? Vídeo 4. O ser humano vivo. Na obra Journal of Biblical Literature, o professor C.A. Briggs, após profunda análise da palavra alma na Bíblia, comentou: alma, soul, no seu uso em inglês, no tempo atual, transmite usualmente um significado muito diferente de nefesh, em hebraico, e é fácil que o leitor incauto a interprete erroneamente. A Bíblia diz: e Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo, e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem veio a ser uma alma vivente, do hebraico nefesh. O apóstolo Paulo recitou essas palavras. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, do grego psique. Note que a Bíblia não diz que o homem possui uma psique, nefesh, alma, mas que ele é uma alma, assim como os animais são almas. Foquemos em um detalhe importante no texto do Novo Testamento. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. Não obstante, o primeiro não é o que é espiritual, mas o que é físico. Depois, aquilo que é espiritual. Perceba que o escritor inspirado fez uma antítese entre Adão e o Jesus ressuscitado. O Jesus ressuscitado não é físico, mas um espírito. Adão não era um espírito, mas uma alma vivente física. Claramente, a expressão alma vivente, especificamente nessa passagem, equivale a ser humano vivo, criatura humana viva. H. M. Orlinsky, da Faculdade União Hebraica e editor-chefe de uma tradução da Torá, feita pela Sociedade Publicadora Judaica da América, declarou: a Bíblia não diz que temos uma alma. Nefesh é a própria pessoa, sua necessidade de alimento, o próprio sangue nas suas veias, seu ser. A obra New Catholic Encyclopedia, em inglês, admite: a alma no Antigo Testamento significa não uma parte do homem, mas o homem inteiro, o homem como ser vivente. Similarmente, no Novo Testamento, significa vida humana, a vida de uma entidade individual, consciente. Então citam-se os textos. Muitas vezes usamos as palavras ser humano e pessoa de forma intercambiável, como se não houvesse diferença de sentido entre elas. Realmente, no uso cotidiano, tais termos não possuem diferença relevante e são usados como se fossem sinônimos muitas vezes. A Bíblia diz: nos dias de Noé, poucas pessoas, isto é, 8 almas, foram levadas a salvo através da água. Perceba que a palavra pessoas, conforme usada pelo apóstolo Pedro, é semanticamente equivalente a seres humanos. Então, no uso cotidiano, não há uma diferença semântica entre pessoa e ser humano. Porém, filosoficamente, há uma importante diferença. Por exemplo, eu sou um ser humano e também sou uma pessoa. Todo ser humano é uma pessoa, porém nem toda pessoa é um ser humano. Jeová Deus é uma pessoa, o Filho de Deus é uma pessoa, os anjos são pessoas, mas eles não são seres humanos. Neste vídeo eu não vou me deter no conceito de pessoa, portanto, deixemos de lado este ponto por agora. Reflita: o que é um ser humano? Você consegue imaginar um ser humano sem corpo humano? Você certamente consegue imaginar uma pessoa, tal como Jeová Deus, sem corpo humano. Mas um ser humano sem corpo humano é uma contradição em termos, pois o corpo humano faz parte do conceito de criatura humana. Então, na criação do homem e em muitas outras passagens bíblicas, a expressão alma, ou mais precisamente alma vivente, é equivalente ao ser humano vivo, ou criatura humana viva. Uma evidência disso é que várias traduções da Bíblia vertem de forma alternativa a passagem em questão, de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Por exemplo, a Young's Literal Translation e a Lexham English Bible, dentre outras traduções, vertem: o homem se tornou uma criatura vivente. A International Standard Version e a Nova Versão Internacional, dentre inúmeras outras traduções, vertem: o homem se tornou um ser vivente. O estudo perspicaz diz: a mesma frase hebraica usada para a criação animal, a saber, Nefesh Hayah, é aplicada a Adão, quando depois de Deus ter formado o homem do pó do solo e soprado em suas narinas o fôlego da vida, o homem veio a ser uma alma vivente. Gênesis 2:7. O homem distinguia-se da criação animal, mas esta distinção não se devia a ele ser uma nefesh, alma, e eles não.
Portanto, assim como os animais são almas, a criatura humana também é uma alma. É verdade que o ser humano se distingue dos animais, mas tal diferença não está neste conceito específico de alma, pois ambos são criaturas terrestres que respiram. O estudo perspicaz nos diz: o relato de Gênesis mostra que uma alma vivente resulta da combinação do corpo terrestre com o fôlego de vida. A expressão fôlego da força de vida, literalmente fôlego do espírito ou força ativa, ruá de vida, Gênesis 7:22, indica que é por respirar ar com seu oxigênio que é sustentada a força de vida ou espírito em todas as criaturas, o homem e os animais. A Bíblia diz: com respeito aos filhos da humanidade, eles mesmos são animais, pois há um evento consequente aos filhos da humanidade e um evento consequente com respeito ao animal. E há para eles o mesmo evento consequente. Como morre um, assim morre o outro. E todos eles têm apenas um só espírito, de modo que não há nenhuma superioridade do homem sobre o animal. Muitas pessoas pensam que alma e espírito são termos que possuem conceitos intercambiáveis. Mas vemos que isso é falso em Gênesis 2:7 e em Eclesiastes 3:19 e 20. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida, ou o espírito, no corpo humano que estava inanimado até então. A partir disso, aquele corpo ganhou vida, e o resultado disso foi uma alma vivente ou uma criatura humana viva, um ser humano vivo. Então veja que a alma e o espírito claramente não são a mesma coisa. O texto de Eclesiastes diz que o espírito é algo que eu tenho, e Gênesis 2:7 diz que a alma vivente é algo que eu sou. Eu não sou um espírito, eu sou uma alma vivente, ou criatura humana viva. Tanto os seres humanos quanto os animais têm espírito. Tanto os seres humanos vivos quanto os animais vivos são almas viventes, criaturas animadas cuja vida é mantida por meio da energia que o corpo obtém através da respiração e circulação do sangue. Então vemos que no uso cotidiano, a expressão alma vivente, quando em referência ao homem, não era diferente de como era aplicada aos animais. A alma vivente, Nefesh Hayah, para um hebreu, conforme diz o estudo perspicaz, não era nem o corpo nem o espírito, mas resultava da combinação do corpo com o espírito, a saber, um ser humano vivo, uma criatura humana viva. A alma vivente, especificamente quando em referência ao ser humano, é a própria criatura humana, tangível, física, visível, sentindo, amando, querendo. Era isso que um hebreu entendia por alma vivente quando em referência ao homem. Conforme vemos em 1 Coríntios 15:45, esse conceito permaneceu entre os cristãos. Portanto, especificamente no uso cotidiano do termo, a alma vivente é aquilo que percebemos a partir de nossos sentidos, aquilo que é físico, vivo, que tem desejos, dores físicas, memórias, sangue, a criatura humana viva. Embora eu não seja um mero corpo, se alguém fizer um corte no meu corpo, terá ferido a mim, porque eu sou dependente desse corpo. Aquilo que você faz ao meu corpo, você faz a mim. Em vista disso, a alma, a saber, a criatura humana, não é uma entidade que pode viver conscientemente fora de um corpo. Portanto, a ideia de almas desencarnadas que vivem conscientemente no mundo espiritual não é bíblica. Para os hebreus e cristãos dos tempos bíblicos, a alma jamais significou uma parte espiritual ou racional de uma criatura humana, mas o próprio ser humano, conceito que abrange o corpo físico. Recapitulação. Nesse vídeo vimos um sentido bem simples da palavra alma. Tanto em hebraico como em grego, a alma não era uma parte do ser humano, nem algo que o ser humano tem, mas a própria criatura humana, com ênfase no fato de estar viva, respirando, pensando e sentindo. Na Bíblia, não há nenhuma diferença entre seres humanos e animais em termos como alma vivente e espírito, pois ambos possuem espírito e ambos são almas viventes. É verdade que a criatura humana é superior à criatura animal, mas tal superioridade não está nem no conceito de alma vivente, nem de espírito, como se os seres humanos fossem almas viventes e os animais não fossem. Então aqui nós concluímos a primeira parte dessa série. Agora nós vimos como a expressão alma vivente, quando usada no cotidiano de um cristão ou hebreu, era uma referência à criatura humana viva, que respirava e incluía os corpos físicos.
No entanto, em outras passagens bíblicas, e principalmente na doutrina da ressurreição, a palavra alma assume um novo sentido, que é mais abstrato e profundo que o que vimos neste vídeo. No próximo vídeo, cujo título é A Alma, a Pessoa Virtual, entraremos mais a fundo na diferença entre ser humano como criatura em oposição à pessoa como entidade inteligente.